Boa tarde, boa noite, bom dia. Meu nome é Gilvan e eu estou aqui para gravar esse vídeo e gostaria de fazer alguns comentários acerca do que está acontecendo nesses últimos dias, não somente aqui no Brasil, mas aí pelo mundo afora. Nós sabemos que o problema que tem assolado as nações da Terra, eu posso assim dizer, esse problema relacionado ao Covid-19, problema que teve origem na China, e tem se propagado, se alastrado de uma forma terrível, e por onde tem passado tem trazido dores, descontentamento, mortes. Mas existe um outro mal ainda maior do que o mal do Covid-19, que tem alcançado os lares de todas as pessoas e todo mundo. Que mal seria esse? Ao meu ver, seria o terrorismo, a forma como as emissoras de TV têm trabalhado para tentar impor diante da população uma visão sobre o que está acontecendo com relação a esse vídeo, Covid-19. Algumas emissoras têm sido até um tanto quanto moderadas, outras nem tanto. Alguns interesses têm surgido também por trás de tudo isso. E nós temos visto que muitas pessoas têm entrado nesse jogo. Claro que eu entendo que o problema do Covid-19 é muito sério, tem que ser levado com muita responsabilidade. Mas eu também tenho visto que muitas pessoas que acreditavam no poder destrutivo desse vírus, que foram contaminados, que foram contagiados, enfim, foram curados, se curaram e já voltaram para o trabalho, aí estão. E os seus depoimentos, alguns são tanto quanto moderados, outros nem tanto. Muito bem. E no que diz respeito às decisões que estão sendo tomadas pelos governos, tanto o governo federal, o governo estadual e municipal de todos os países, isso precisa ser levado em conta. Por quê? Porque muitas pessoas, milhares de pessoas, centenas de milhares, milhões de pessoas, estão sendo grandemente prejudicadas devido a determinadas ações que são tomadas por esses governos. E isso tem trazido prejuízos irreparáveis para toda a nação. E os governos estão errados em se preocuparem com a saúde da população? Não, não estão. Mas o que nós precisamos entender é até que ponto esse cuidado está sendo benéfico ou até que ponto esse cuidado já começa a ser prejudicial para a nação, para as pessoas. O cuidado que às vezes vem com o intuito de cuidar, termina trazendo um efeito contrário, que termina prejudicando mais do que ajudando. A ideia dos governos, por exemplo, de pararem o trabalho de determinados ramos, de determinados segmentos, no setor comercial, por exemplo. Alguns segmentos foram obrigados a fecharem suas portas, enquanto que outros ficaram trabalhando normalmente e assim continuar desenvolvendo suas atividades. A pergunta que fica aqui é: e essas pessoas que tiveram que fechar as suas portas? Como é que essas pessoas irão resolver os seus problemas, advindo de terem que fechar as suas portas, seus estabelecimentos comerciais?
é bem provável que o desemprego será inevitável. É verdade que o governo federal está trabalhando, está lutando para quê? Para que essas ações não sejam tão prejudiciais. Aí surge, no meio de tudo isto, um jogo de interesse, ao meu ver, muito forte por parte de alguns governos que querem aproveitar da situação para, sei lá, tirar vantagens de tudo isso que está acontecendo. A exemplo disto que nós observamos é que os governos estão, em alguns lugares, São Paulo, por exemplo, construindo hospitais de emergência, fazendo despesas astronômicas, enquanto que os próprios hospitais, segundo se vê em muitos vídeos por aí divulgados na internet, estão praticamente fechados, com seus leitos lá todos vazios. A exemplo disso, nós tivemos aqui uma situação aqui no nosso estado. A pessoa estava com a consulta marcada, foi lá no dia da consulta e, para sua surpresa, quando chega lá, todas as atividades ambulatoriais do hospital tinham sido suspensas. Eu me pergunto, e essas pessoas que estavam fazendo tratamento, que estavam precisando fazer uma cirurgia, que tinha que fazer algum tipo de tratamento lá no ambulatório, vão ter que morrer? Vão voltar para casa? Por quê? Por causa do corona? O hospital não deveria estar aberto para atender as necessidades das pessoas? Ao meu ver, um hospital de emergência só poderia ser construído se a estrutura atual não comportasse a demanda da população, caso essa demanda viesse a ocorrer, essa provocada pela coronavírus. E diante de tudo isto, essas decisões que foram tomadas, elas trazem um peso também jurídico sobre as pessoas que tomaram decisões com relação ao determinar o fechamento dessas empresas, dessas lojas. O que nos diz a CLT, o artigo 486 da CLT? Diz que as pessoas responsáveis, no caso, o governo federal, o governo municipal, o governo estadual, que se essas pessoas, por um motivo ou outro, tiver que decretar fechamento dessas empresas, e essas empresas vierem sofrer algum tipo de prejuízos, e que isso venha a causar demissões, esses tais têm que ser responsabilizados e eles deverão pagar todas as indenizações que porventura vierem ocorrer por causa desse decreto que determinou o fechamento de determinadas empresas. Nós observamos que muitas pessoas, por não conhecerem esses direitos que lhes são pertinentes, os empresários, pequenos comerciantes, às vezes deixa isso passar desapercebido, como se isso não existisse. Mas, na verdade, as pequenas empresas, as pequenas, médias e grandes, seja lá elas o seu porte que tiverem, elas têm esse direito garantido por lei dentro do artigo 486 da CLT, que é a lei 5.452 de 1943. Então, a consolidação da lei do trabalho devolve essa responsabilidade que estava sobre o pequeno empresário, sobre os empresários que empregam, que geram emprego, para quem determinou tais decretos. No nosso estado aqui, quem foram as pessoas que determinaram esses decretos de fechamento das lojas? Foi o governo do estado e também o governo do município, no caso o governo Valdez Góes e o prefeito Clécio Luiz. Fica aqui esse meu ponto de vista sobre isso tudo que está acontecendo e dizer que estou gravando aqui de dentro da minha loja. Está fechada. Eu estou aqui por uma questão de disponibilidade à internet e aqui também poder desenvolver alguns trabalhos acadêmicos
Mas também por ser uma pessoa que está sendo prejudicada por essas decisões tomadas por nossos governos, sejam eles municipais ou estadual. Um abraço para todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima.